Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um LanaCast, bem-vinda a mais um LanaCast. E para variar, tô super feliz de estar aqui gravando esse material para você, porque hoje eu vou receber aqui como convidado uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo. Conheci em 2019. Tem uma história linda na ginecologia que vai contar aqui para você. Mas, assim, de uma gentileza, um carinho comigo, uma gentileza de informação enorme, né? Não tem problemas em compartilhar o que sabe. Para você ter uma ideia, é ginecologista especialista, obstetra masto, chefe da cirurgia ginecológica de Guarulhos e tem atendido com ginecologia regenerativa muitas mulheres ali da região, feito muito implante. É uma história muito maravilhosa. Então, eu tenho a honra de chamar aqui o Dr. Jorge. Meu amigo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu já te disse isso, mas eu não canso de agradecer pela honra da sua amizade, pelo seu tempo e carinho de estar aqui com a gente compartilhando. Obrigada de coração. Obrigado mesmo, Lana. Você que sempre foi uma amiga assim das melhores. Fala, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de poder bater um pouquinho de papo aqui com você. E eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas que estão aqui, porque para você que está assistindo, o Dr. Jorge, ele é realmente o ginecologista raiz. O pai é ginecologista, então teve uma mudança muito grande no consultório, na forma dele atender. E é isso que eu quero que ele conte aqui, porque a história é muito boa. Então vamos lá, eu quero começar perguntando o seguinte: como é que você parou na ginecologia? Você estava lá na faculdade, tranquilo, você podia escolher um monte de especialidade. O que te fez parar na ginecologia? Conta tudo. Bom, Lana, eu acho que eu posso começar até um pouquinho atrás disso, né? Falar, eu sou a terceira geração de médico na minha família, né? Meu avô era médico no interior, onde ele fazia de tudo, era clínico, era cirurgião, era obstetra. E aí depois, já aqui em Guarulhos, o meu pai, ele já era ginecologista e mastologista. Então, assim, eu sempre vivenciei isso no meu dia a dia. Para você ter uma ideia, os meus fins de semana normalmente eram passando visita no hospital com meu pai, né? A gente fazia a visita e depois ia almoçar. Então, muito naturalmente, aquilo foi se tornando a minha rotina e eu comecei a perceber, falei, eu gosto de fazer isso. É muito interessante. E depois, durante a faculdade, a gente foi sempre meio que direcionando para a ginecologia, porque eu já tinha, né, essa vivência anterior e eu sempre gostava. E foi muito interessante porque depois ainda, inclusive no futuro, a minha esposa foi outra pessoa que desde a faculdade, a gente começou a namorar na faculdade, e depois, quando fomos fazer a residência, coincidentemente os dois queriam ginecologia. Então, assim, eu respiro ginecologia faz muito tempo, para mim é muito prazeroso. Que sensacional. E é muito legal porque não que mulher seja melhor do que homem, mas mulher dá vida, né? Mulher é um ser complexo e é tão legal ver uma família envolvida, né, com a ginecologia. Seu pai atende até hoje, né? O meu pai, ele tem 90 anos e ele ainda continua atendendo no consultório por prazer, né? Ele não faz mais nada da parte cirúrgica, ele só faz a parte clínica, mas ele vai porque ele gosta muito ainda do que faz. Então, para ele, que já poderia ter parado faz tempo, ele continua pela vontade, né? Pelo desejo de continuar fazendo o bem para os outros. Isso é muito sensacional. E deixa eu te falar uma coisa. Aí você se formou, foi atender no consultório. O seu pai, ele atendia muito convênio, certeza, né? Porque é o que o pessoal antigamente fazia na faculdade. Atendia, saía, começava a atender convênio para ganhar volume, não é isso? E isso aconteceu com Isso. você também. Conta. Meu pai foi de uma época que de início teve muito paciente particular e de repente a um determinado momento os convênios entraram, né? E aí todos os consultórios eles ficaram muito fortes na parte de convênio. E eu quando eu me formei, já tendo o consultório aberto, eu naturalmente eu fui para o consultório e comecei a atender da mesma forma. A gente sempre teve um volume muito grande de paciente, mas sempre naquela situação que, como você mesmo falou, né? Principalmente na parte de convênio.
E isso se torna um pouco cansativo, no sentido que, com o tempo, acaba sendo volume, né? E isso nunca foi uma coisa muito boa, nem pensando para o paciente e pensando para o médico também. Nossa, você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, doutor Jorge. O seu pai começou atendendo particular. E é verdade, antigamente as consultas no consultório eram todas particulares, né? 100%, né? Gente, a gente tá acabando que daqui a pouco a gente volta pro início com o particular, porque o convênio agora começou a abrir as suas próprias sedes, né, com médicos lá. Então eles estão tirando muitos médicos também, estão descadastrando muitos médicos do convênio, né? Isso. Não que isso aconteceria com você, porque você tá um tempão no convênio, né? Mas beleza, aí vamos lá. Aí o que eu quero saber é o seguinte: você estava lá no convênio, tranquilo, lá no seu hospital, teoricamente com uma certa estabilidade, e aí aconteceu alguma coisa que você resolveu mudar a sua forma de fazer ginecologia. Eu quero saber o que que aconteceu e para onde que isso se encaminhou. Como você falou, uma estabilidade, mas o problema não era a estabilidade, né? É uma estagnação. Você começa a perceber que você chegou num determinado patamar e se você mantiver esse mesmo jeito de trabalhar, você não consegue evoluir muito mais, né? E isso, vamos dizer assim, há uns 3, 4 anos atrás, aí quando eu conheci alguns amigos, um deles foi você, né, Lana? Que sempre comentou que você no consultório via muito isso comigo e com a Giovana, um potencial grande de mudar, de falar, não, mas vocês têm potencial de não ficar simplesmente com convênio. Vocês têm potencial aqui de ter um volume de particular muito grande. E nós aqui que atendemos em Guarulhos, eu sempre comentei isso daí com você e você não acreditava e não me deixava acreditar, que falava, não, vocês têm aqui um potencial de pacientes particulares, não somente de convênio. E a partir dali surgiu um estalo, né? A gente falou, poxa, é verdade, nós já temos aqui um volume bem grande, já temos uma clínica estabelecida com muitos anos, e por que não a gente fazer uma mudança tanto para melhorar a qualidade do atendimento do paciente, quanto trazer mais tecnologia para o consultório também, né? Final das contas, né, doutor Jorge, é tudo pro bem do paciente, né? Tem alguns médicos que falam, ah, mas eu vou investir, eu não sei vender serviço e tal. No final, é para levar mais qualidade de vida, porque agora você consegue tratar coisas que você não conseguia até pouco tempo, não é? O que, por exemplo, a gente trata hoje no consultório, que antes de você promover essa mudança, você não conseguia tratar? Olha, a gente principalmente vê uma diferença bem importante nas pacientes climatéricas, né, nas pacientes de menopausa. Antigamente a gente tinha uma limitação muito grande só com terapia hormonal e mesmo assim você tinha muita restrição, né? Você teve estudos anteriores aí como o WHI que pôs um medo muito grande na população, tanto de paciente quanto de médico, que o hormônio causava mal, fazia mal, o hormônio não deveria ter sido usado daquela forma. E aí, hoje em dia, a gente consegue associar tecnologia para fazer esses tratamentos, ou coadjuvantes à terapia hormonal, ou mesmo naquela paciente que não precisa de terapia hormonal. Um exemplo, hoje a gente tem os aparelhos de radiofrequência, onde você consegue melhorar a produção de colágeno pela vagina, isso daí através de uma estimulação muito simples. O laser vaginal, você também consegue fazer isso. Tratamento de incontinência urinária, que antigamente a gente pensava só na parte cirúrgica, na parte medicamentosa, e hoje no consultório, por exemplo, a gente tem o Incela. É um aparelho que ele faz um campo eletromagnético, onde ele melhora a função da musculatura pélvica, onde ele consegue recrutar 100% dos músculos dessa região e ele é o único que é autorizado pelo FDA. Então, são um tipo de tecnologias que hoje aqui na região poucos têm ou praticamente só nós temos. E você vê a qualidade que você leva para o paciente, né? A resposta que tem é surpreendente. Nossa, e você falou umas coisas tão legais, doutor Jorge. Primeiro que assim, vocês estão em Guarulhos e o pessoal de Guarulhos ali tinha uma mentalidade de que o pessoal só vai para fora,
né? Não É. trata em Guarulhos, mas não trata porque não tinha. E vocês se tornaram referências, que eu acho que ninguém ali tem tanta possibilidade de tratamento, né? Outra coisa que você falou que eu achei muito legal é que às vezes a paciente, não sei se foi com essas palavras, mas a paciente ela pode postergar uma cirurgia, né? No caso de alguns tratamentos. E fazer muitos procedimentos no consultório. Então, a gente evita hospital, risco cirúrgico, é mais barato, mais fácil para todo mundo, mais barato para o convênio, se for o caso, né? De alguns procedimentos. E a paciente não tem downtime, ela volta para a vida dela muito rápido. E eu acho muito importante, doutor Jorge, a gente conversar sobre essas patologias, porque as pacientes não sabem que pode ser melhorado. Por exemplo, você falou da incontinência urinária. Eu vi vários estudos que falam que uma gotinha que você perde quando você faz xixi já é incontinência urinária. Na nossa Sim. cultura, você sabe disso melhor do que eu, as mulheres acham que perder um pouquinho é normal. Você vê isso muito no consultório? Sim, fala, é bastante visível isso, inclusive em pacientes aí que já tiveram mais filhos, elas têm aquilo como um aceitar que é normal, né? E já vem culturalmente sendo falado que, olha, depois de certa idade, depois de tantos partos, fica tranquila, você vai perder um pouquinho de xixi, isso não é um problema. Mas é muito pelo contrário, né? Você diminui qualidade de vida com isso, você limita o paciente, você impede ele de ter vida social, a parte de vida sexual, constrangimento. Então, assim, você pode fazer um tratamento que ele é muito eficaz, sendo que você não precisa de cirurgia, você não precisa de medicação. E como você falou, você consegue fazer isso ambulatorialmente, você faz dentro do consultório. E assim, a resposta é fantástica, né? Sensacional. E deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação às pacientes no climatério, que você foi a primeira que você comentou, muitas delas têm medo de fazer terapia hormonal, mas hoje também tem outras possibilidades que você oferece aí como implante. Fala um pouquinho disso, doutor Jorge, para que as mulheres saibam que tem como melhorar de uma forma saudável. Sim. O implante, Lana, ele é uma terapia hormonal, né? Mas ele é uma outra via de administração. Então, você tem hoje os implantes hormonais como uma via das mais seguras, porque ela mantém uma estabilidade daquele hormônio, né? Você pode usar o estrogênio, a gestrinona, a testosterona por via de implantes. E isso você vai conseguir corrigir os sintomas, principalmente os vasomotores, aqueles sintomas de calores, de fogachos. Você consegue melhorar a lubrificação vaginal, a pessoa dorme melhor. Ela tem várias alterações que aconteceriam ali no climatério que elas respondem muito bem aos implantes. A vantagem do implante, uma vez que você faz a introdução, eles duram de 6 a 12 meses. Então ele é muito prático, porque você não tem a necessidade de uso diário e o controle dele você faz através de rotina normal no consultório. Ele pode ser personalizado também, né, doutor Jorge? Ele é totalmente personalizado, né? Falar, a dose que eu vou passar para você é uma dose totalmente diferente de outra pessoa. Falar o que, que vai depender para essa dose ser efetiva é os sintomas que você está tendo. Então, não necessariamente o teu sintoma é igual de outra paciente. E aí, com certeza, a dose também não vai ser igual, né? O que é muito legal, né? Porque óbvio que a indústria farmacêutica existe para melhorar a nossa vida, mas é uma coisa tão clara, né? Cada medicamento ele funciona de uma forma dentro de um organismo. Às vezes eu posso me dar bem com um antistamínico que você não consegue. E agora ter a possibilidade de personalizar o tratamento, eu acho que traz muito mais segurança para a paciente, não é isso? Não, sem dúvida, porque, como você falou, as medicações que já vêm da indústria farmacêutica, elas foram testadas numa média de mulheres, né? Então você pode falar que na média você vai ter aquela melhora. Agora, quando você faz isso individualmente, você vai fazer exames específicos para aquela paciente, você vai ver as queixas específicas daquela paciente e a dose com certeza tem que ser específica para ela também. Vai responder muito bem. Show. Então, assim, ó.
perder xixi não é normal, sentir dor na relação sexual não é normal, não é pra sentir mesmo no climatério, não é isso? Tô frisando, doutor Jorge, pra mulher entender que nada que saiu do normal ali da rotina dela é normal. Se ela tá sentindo dor na relação sexual, não é normal e dá pra tratar, é isso? Falar hoje você tem que entender uma coisa também, né? A mulher no climatério, ali na faixa dos seus 50 anos, não é a mesma mulher do climatério de 20, 30 anos atrás, né? Os anseios dela são totalmente diferentes. Então, assim, são pessoas que muitas vezes, nesse momento, estão com a vida estabilizada, os filhos já estão formados, ela tem uma relação boa com o marido, e aí, de repente, o trabalho também, ela já está muito bem estabilizada. E aí o que é que acontece? De repente ela começa a ter calores, começa a ter secura vaginal, não dorme direito e seria um momento da vida onde ela deveria mais aproveitar. E aí você tem que lançar mão dessas medidas terapêuticas, medicamentosas ou não, para melhorar essa qualidade de vida dessa paciente, com certeza. Porque a mulher mudou muito nos últimos anos. Tudo mudou muito, né, doutor Jorge? Eu acho que a forma de fazer medicina mudou muito e as pacientes mudaram muito, as pessoas mudaram muito. Porque agora tem muito mais informação, apesar de ter muita informação errada na internet, por isso que eu fico tão preocupada em levar boa informação. Mas a mulher, antigamente, com 50 anos, ela já estava ali, né? Com cabelinho branco, cuidando do pai, da É mãe, dos uma avó, sogros. né? Já tinha a cara da avó. Agora a mulherada de 50 anos está na academia e parece que tem 30. E realmente quer uma vida sexual mais prolongada. Muitas delas se separaram, querem namorar. E toda essa tecnologia que está à disposição pode ajudar muito, né, doutor Jorge? Você sabe que, eu não sei se você já teve esse caso aí, esse tipo de caso, mas eu conheci uma vez uma senhora num curso que eu participei. Ela tinha mais de 70 anos e ela foi procurar uma médica para fazer uma labioplastia, que ela tinha problema desde nova, nunca soube que podia ser operado. E quando ela descobriu, ela foi com mais de 70 anos, porque machucava. E isso também é uma coisa que não é normal. Nossa, ainda bem que eu lembrei desse exemplo, porque isso também não é normal e dá para tratar quando incomoda, né? Hoje a cirurgia ginecológica da parte regenerativa, você está percebendo que são assim situações que antigamente você fala, não, tudo bem, eu tenho o pequeno lábio grande, isso é normal. Fala, não é normal. Se isso começa a causar dor para você quando você usa uma roupa, se isso vai te levando a infecções de repetição, se isso quando você vai ter uma relação dói, se isso é desagradável para você quando você está na intimidade com o seu parceiro, você tem vergonha disso, fala, claro, pode ser tratado e de uma forma cirúrgica muito tranquila. Fala, são cirurgias que você acaba fazendo inclusive em consultório. A recuperação é muito rápida, em 10, 15 dias está tudo bem de novo. Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Jorge. O perfil de paciente que você atendia antes de fazer essas mudanças no seu consultório mudou? No sentido do seguinte, o perfil mesmo de paciente, as queixas, e se começou a atender mais particular do que você atendia antes. Uma vez que a gente fez essa conversão aí para tecnologia, foi meio que espontâneo, sim, essa mudança, né? Porque são pacientes que são mais orientadas, elas exigem mais, elas se conhecem mais, né? Então elas já vêm sabendo os tratamentos que existem e como aqui na região de Guarulhos a gente praticamente não tem quem faça esse tipo de tratamento, se tornou muito natural que elas venham até o consultório identificando essas alterações. Então, assim, tivemos um perfil assim para melhor, assim, uma qualidade de atendimentos, de tratamentos, realmente ele se elevou bastante. E aí o tipo da consulta também muda, né, doutor Jorge? Não dá mais. Porque eu vejo muitos médicos que atendem muito convênio, que você até comentou. Convênio é volume. Eu nunca falo, para o convênio de uma vez, não é isso. Mas convênio é volume. Quando você presta um serviço diferenciado, o atendimento também muda.
né? Porque você vai levar, você, acho que a sua anamnese mudou com essa mudança toda? Olha, não, nesse sentido, Lana, assim, o que você investiga no paciente acaba não mudando muito, mas assim, o que a gente percebe é a expectativa do paciente perante ao tipo de tratamento que você está oferecendo para ela. Então, assim, o jeito de tratar não teve essa mudança, mas assim, foi a forma com que você recebe o paciente, a forma que você apresenta o consultório, as opções maiores de tratamento, né? Porque todos esses tratamentos que a gente está falando, o convênio ele acaba não contemplando. Então, são todos tratamentos que são particulares, e normalmente de um ticket alto. Então, você precisa ter um tempo maior para explicar, para provar que ele funciona, para fazer um acompanhamento depois. Existe essa diferença sim. Entendi. E o que que mudou, você acha, na vida das suas pacientes depois que você começou a entregar toda essa esse aprendizado? Porque você investiu não foi só em tecnologia, foram vários cursos, né? Você foi aprender. O que que mudou para paciente todo esse cenário diferente? Olha, a gente consegue perceber que ela está mais bem atendida integralmente, né? Porque assim, o nosso atendimento desde a recepção, desde a entrada ali com a secretária, o atendimento dentro da sala, a pessoa que me acompanha na sala, ela houve toda essa mudança. E com toda essa tecnologia que a gente agora pôs no consultório, você consegue ter uma resposta mais rápida nos tratamentos, mais duradoura e a felicidade que você vê no retorno da paciente, ela podendo te agradecer, falando, tutor, eu não esperava que uma coisa como essa tinha como ser melhorada e melhorou, é muito gratificante, né? Não. E esse negócio de ver a felicidade do cliente dá um calorzinho no coração, né? Eu fico super feliz, nossa. E o que que mudou para você na sua vida? Porque em tese, num primeiro momento você investiu, né, financeiramente, você investiu mais tempo para estudar, para aprender tudo isso. Mas agora, já tem o quê? Uns 3 anos que você começou toda essa movimentação, né? O É. que que mudou na sua vida? Olha, Lana, como você mesmo estava dizendo, né, eu era um ginecologista mais raiz, que no início eu fui um pouquinho reticente a essas mudanças, né? Minha esposa, a doutora Giovana, que principalmente foi de início atrás dessa tecnologia e me provou que realmente elas funcionam, porque no começo eu não acreditava muito. Só que depois que realmente a gente vai estudar, a gente vê a satisfação do paciente, o retorno, você vê que aquilo funciona, você fala, poxa vida, eu podia já ter começado isso há mais tempo, né? Porque o paciente é a minha resposta, ele que consegue falar o quanto que ele está feliz e resolveu. E assim, para mim, pessoalmente, primeiro que o atendimento ele acaba sendo um pouco mais personalizado, a gente não tem mais aquela velocidade de ter que atender no convênio, a gente não precisa tanto de número de pacientes, a gente precisa de qualidade de pacientes, até para você entregar um trabalho melhor, você precisa ter um tempo maior. E eu acabei ficando super contente, principalmente com resultados. Fala, eu estou começando a trabalhar cada vez mais com a parte que eu gosto, que são os LARCs, que são as contracepções de longa duração, são os implantes hormonais, é a tecnologia, e isso me traz uma qualidade no meu atendimento muito maior, eu me fico muito mais feliz dessa forma do que como eu trabalhava antigamente. Que show. Você conseguiu ter mais tempo para você? Melhorou isso já ou não? Melhorou em certo sentido, porque assim, como são tecnologias novas, eu acabei estudando muito mais sobre elas, então eu tive esse tempo dedicado ao estudo também, né? Mas eu posso falar que sim, em relação à família, ao tempo com os meus filhos, com a minha esposa, com meus hobbies, eu consegui sim, falar coisas que antigamente eu tinha necessidade de fazer, de trabalhar em fins de semana, à noite, fala, não, hoje eu não faço mais isso. Hoje, com todas essas mudanças, eu consigo estar trabalhando realmente de segunda a sexta-feira, no horário que eu faço essa programação. Foi muito mais gostoso fazer dessa forma assim.
Te perguntei do tempo, doutor Jorge, porque é uma coisa que vocês falam para as pacientes. Não, você tem que ter qualidade de vida, você tem que se cuidar. E um ginecologista raiz, ele não tem muito esse tempo, né? Essa qualidade de vida, de conseguir ficar com a família. E é muito, eu acho que é muito gratificante, né? Você conseguir viver exatamente o que você fala para as pacientes. Muito sensacional. Deixa eu aproveitar só mais uma coisa, que já me mostraram o tempo aqui. Você estava falando da contracepção nos LARCs, né, de longa duração. Ela está começando a ser um pouco mais difundida agora, mas ainda é menos de 5% das mulheres do planeta que utilizam essa contracepção. Para quem essa contracepção é mais indicada? E eu acho tão legal que dá para personalizar tudo, né? Para quem que essa contracepção é mais indicada, doutor Jorge? Olha, culturalmente, a gente no Brasil sempre teve mais a ideia de usar anticoncepcional por via oral ou via injetável, né? Só que você tem um grande problema nisso, né? Um exemplo é a paciente que esquece. Como é que você faz? Ela usa e de repente um, dois comprimidos esqueceu. Fala, não vai ter o efeito desejado. E a vantagem dos LARCs, aí, que são os contracepcionais de longa duração, você tem uma facilidade. Primeiro, eles vão durar muito tempo, eles duram aí na faixa de 3 até 10 anos. Você acaba tendo a inserção, ela é feita em consultório. Você tem, por exemplo, o Implanon, que ele dura 3 anos, e você tem os DIUs, entre eles os DIUs hormonais e os não hormonais. Entre os hormonais, Cailina e Mirena, e o DIU de cobre sendo não hormonal. E assim, é para aquela paciente normalmente, a adolescente, aquela que está começando vida sexual, aquela que é muito esquecida, aquela que a via oral causa sintomas gástricos, desconforto, cefaleia, e também é muito interessante naquela paciente que está na perimenopausa, né, que já está próxima daquele momento onde tem uma irregularidade menstrual, existe uma chance pequena de engravidar, mas ela não quer engravidar de surpresa naquele momento. Ai, sensacional. Eu adoro o Larks, você sabe disso, né? Eu sou fãzaça. Agora, doutor Jorge, para a gente finalizar, eu queria que você desse 3 dicas para as mulheres que vão assistir esse LanaCast, não médicas, mulheres, dicas de saúde, assim, o que você acha importante nesse novo momento que a ginecologia está vivendo, de tecnologias e tal, o que você acha que é importante a paciente saber para ter mais saúde e mais qualidade de vida? Olha, eu acho que antigamente a gente pensava muito no tratamento, né? É uma forma errada de se pensar. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar na prevenção. Então, assim, basicamente, não é só para mulher, a gente pode pensar em homem também. Hábitos de vida, né? Então, assim, alimentação saudável, exercício físico, evitar tabagismo, fazer o seu controle de rotina, fala todo ano, passa para o teu ginecologista, o ginecologista é o clínico da mulher, então ele não vai ver só a parte ginecológica, ele vai fazer um tratamento como um todo. Eu acho que o ditado prevenir é melhor do que remediar é o mais importante. E saber que se for encontrado qualquer alteração, hoje a gente tem tratamento de uma forma muito eficaz, de uma forma muito simples. O importante é diagnóstico precoce. Então, assim, previna-se. E outra coisa, né? Fala pro seu médico, não precisa ter vergonha, fala o que você tá sentindo, porque todo sintoma pode ajudar num diagnóstico precoce, né, doutor Jorge? Qualquer coisa que às vezes para você não é de importância, comenta com o seu médico, porque são situações que ali você talvez não perceba aquilo ali como algo que chame atenção, mas eu como médico, podendo examinar, podendo avaliar, a gente chega numa conclusão melhor se isso realmente tem algum problema. Show. E para os médicos, para os ginecologistas raiz como você, que dica que você daria, assim, se você olhasse para trás e soubesse dessa informação lá, o caminho teria sido mais fácil ou você teria falado, ok, ou teria mais rápido? Teria se convencido mais rápido de seguir esse caminho? Sim. Bom, a primeira coisa eu acho, acreditem na Lana. Essa é uma coisa que me ajudou bastante. Obrigada. É, Mas assim, eu acho que hoje em dia não dá para pensar só na parte médica. Você tem que se profissionalizar em outras áreas. Você tem que pensar em marketing, você tem que pensar em gestão de clínica,
você tem que pensar em se diferenciar no mercado. E isso a faculdade não te ensina. O que vai te ensinar isso daí é o teu dia a dia, é você participar de congressos onde você consegue ver essas pessoas se diferenciando, fazendo coisas novas. Não fique só na mesmice, não fique fazendo o que os outros já fazem. Procure investir em tecnologia, procure investir em gestão e marketing. Eu acho que a gente fez já vários cursos nessa área e olha, eles foram muito mais proveitosos do que várias situações que a gente já teve em faculdade e infelizmente isso nunca foi ensinado para nós. Sensacional. E procurar mesmo, né? Achei ótimo, achei ótimo. Doutor Jorge, passou meia hora que eu nem vi. Já? Já se acredita? Papo tá bom, a gente fica, né? Mas a gente vai ter que repetir, vamos falar mais de gestão e de boas informações para as pacientes mesmo, porque eu acho que a gente está sendo bombardeado todos os dias e nem sempre as informações são de qualidade. Então, eu quero te agradecer demais por tudo que você ensinou para a gente aqui hoje e agradecer tudo, a vida. Obrigada sempre pelo caminho que a gente está trilhando junto. É uma honra ter você na minha vida. Obrigada de coração. Lana, eu posso falar isso daqui com toda certeza. Falar, você é uma amiga que me abriu os olhos. Se talvez não tivesse você perto de mim, fala você, eu não teria seguido esse caminho. Talvez eu ainda teria continuado na mesmice. Então, muito obrigado por tudo. Foi um prazer mesmo. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente aqui até agora, obrigada. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei. E daqui a pouco a gente volta com outro LanaCast. Um beijo!